Fala devs, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem, tá bom? No último vídeo a gente trouxe um pouquinho a mais sobre o diagrama de atividades que a gente vai utilizar, como seriam cada funcionalidade, cada demonstração de andamento, de tomadas de decisões e também de solicitação de nota, de nome, como a gente fez também. Agora vamos modelar, vamos implementar como seria tanto essas funcionalidades como também o diagrama de classes, principalmente na parte do aluno, tá bom? Então, se você chegou até aqui, quer aprender um pouquinho mais sobre como fazer montar diagrama, como montar diagrama de atividades, esse vídeo é para você porque a gente utiliza o Mermerd, uma extensão do próprio VS Code. E vamos já, deixe seu joinha e vamos para o vídeo. Vamos criar aqui uma classe chamada aluno.java, tá bom? Qual a sintaxe dele manualmente? Public class quem? O próprio aluno. Pronto, tá bom? Em seguida a gente passa as chaves. Aí o que precisa? Quando depende da linguagem, por exemplo, em PHP, em Java, o que você denominar o nome do arquivo, ele tem que ser o nome da classe. Se for aluno, então o nome do arquivo é aluno.java. E a classe sempre começa com uma letra maiúscula. É como se fosse de fato aquilo ali é uma padronização de como você deve nomear uma classe. Lembra que a gente definiu que existe um método público, privado e protegido, tá bom? Agora vamos criar aqui private, lembrando, ó, olhando para o nome, ó, esse menos representa o private e o string é quem? Nome. Pronto, a gente fez aqui. Igualzinho como está o diagrama. O segundo, private double nota 1. Nota 1. Pronto, mesma maneira. Em seguida, private double nota 2. Agora, eu sou obrigado ou não sou obrigado. Por exemplo, public double média. Pronto, se eu quiser definir assim, beleza. Mas eu também posso definir dessa maneira. Eu vou definir dessa maneira, tá bom? E se vocês perceberem, ele está com um certo alerta. Um interessante do Visual Studio Code é que você, quando ele fala isso, ó, ele está dizendo que as variáveis de nota 2, nota 1, os atributos, né, que a gente está na orientação objeto, não é variável, é atributos. Ela não está sendo acessível. Como é que a gente vai fazer com que ela seja acessível? A gente vai ter que criar os métodos get e set. Existe uma estrutura bem simples da gente encerrar o vídeo assim de uma maneira bem rápida, mas para vocês aprenderem mais o que seria esse get, o que seria esse set, o que seria o construtor, a gente vai implementar cada um desses. Se vocês tiverem instalado a extensão do próprio Java, que na verdade ele vem compilado com várias coisas, com várias outras extensões, essa extensão Java, o que é que vai acontecer? Clicando no botão direito, você tem Source Action, e aí ele vai perguntar: você deseja gerar os métodos get e setters? Quando você clica, ó, eu quero gerar um nome, a nota 1 e nota 2, tá bom? Ó, olha aí, ele já gerou e já assumiu o erro, tá bom? Simples assim, né? Aí estaria faltando quem? O construtor vazio e o construtor com parâmetros. Eu vou mostrar também como que eu já implemento de uma maneira bem rápida. Só que, claro, eu vou tirar depois porque a gente vai fazer manualmente para poder o vídeo ficar mais claro o que está acontecendo com cada um desses, tá bom? Ó, generar, ó, gere construtor. E aí ele vai perguntar quem que você quer. Esse e esse. E aí simplesmente ele passou. Só que tem um detalhe. Eu também preciso gerar o construtor vazio. Então, o que é que eu faço? Eu pego Source Action, também gero o construtor, só que eu dou simplesmente isso, é um vazio.
E aí aqui dentro, tá bom? Eu boto this.aluno, ou perdão, this nome vazio, this nota, para quê? Para resetar toda vez que a informação for digitada, tá bom? Para poder reiniciar, tá bom? Os atributos. Pronto. Para ele, de certa forma, inicializar, para ele não ficar vazio, tá bom? Outra maneira que o próprio VS Code tem é isso aqui. Você novamente vai em Source Action. Se você estiver em português, vai ser em ações. E aí o que acontece? Ó? Olha que interessante. Gere toString. Lembra do que eu exatamente falei? Ó? Vejam que ele já gerou, né? Ó, quando eu gero toString, ele já vai dizer aluno, nome, nota 1, nota 2, nota 3. Perdão, nota 2 e a média. Que interessante. É quase isso que a gente precisa. Só que vamos fazer de outra maneira. Ou seja, ele já gerou praticamente quase tudo, tá bom? Só que um detalhe. O que é que está faltando? Está faltando, ele gerou quase tudo, concorda? Ele gerou o aluno como parâmetro, gerou o setNome, gerou também o getNome, nota 1, tanto o get o set, o get nota 2, o set também, calcular a média. Pronto, foi esse. A gente vai fazer agora e a gente também vai apagar para justamente vocês aprenderem justamente como que a gente vai entender cada um desses métodos, tá bom? Vou apagar aqui de propósito, tá bom? Aí voltou com aquela reclamação. Eu vou fechar o Mermaid, que a gente já viu, que a gente já implementou quase todos esses métodos. Aí agora a gente vai reimplementar de novo, só que da forma correta, sem sequer uma ajuda de uma extensãozinha, tá bom? Imagine que não tem extensão, e você tem que se virar como que implementa, tá bom? Então vamos começar aqui. A gente começa, primeiramente, a maioria das vezes, é pelo construtor, então você declara public aluno. Esse primeiro, lembra que eu falei, ele não tem nenhum parâmetro, e o que é que ele faz? Ele apenas serve para inicializar os atributos. Nome, tá bom? O this, ponto, nota 1, começa com valor 0, e o this, nota 2. Em seguida, vamos ter outro parâmetro, que é outro construtor, public class. Perdão, não é class não, porque não é construtor aluno, que ele vai ter string nome, double nota 1, double nota 2 e abre chaves. Pronto. Agora this.nome, this.nota 2 vai ser nota 1 que vai ser atribuída. Se eu fizesse isso praticamente eu estaria invertendo. This.nota 2 recebe nota 2, tá entendendo? É como se quando eu instanciasse, eu tenho essa possibilidade aqui, ó, ok? Mas se eu não quero usar os métodos get, set e quero acessar, o que é que acontece? Eu já tenho que criar variáveis antes, e quando for instanciada cada objeto, eu vou ter que passar como parâmetro aqui, tá entendendo? E solicitar já a nota antes, e aí ele vai receber e depois vai ter que resetar. Só que assim, como é que ele iria resetar? Entendeu? Porque lembra, a gente vai ter que criar um objeto, como se fosse tanto objeto como também uma lista, tá bom? Então, continuando. Agora vamos ter que criar o getNome. O getNome, ele é público, ele tem o retorno tipo string e ele tem o nome dele de getNome. E esse é o método que a gente chama. Ele não tem passagem de parâmetro, ele vai retornar this.nome, tá bom? Simples, vejam que o acesso já fica como se fosse
normalzinho, só os outros que estão laranja, tá bom? Então, public void, tá bom? Set, aí o que seria? Public, público, void, sem retorno, e na passagem de parâmetro, string, nome. Se vocês perceberem, o método set, ele pega, ele altera, ou seja, o que você passa num parâmetro, ele vai pegar aqui e vai trocar, tá entendendo? É como se fosse até a mesma ideia do próprio construtor. String nome, recebe, e aí atribui ao novo, entendeu? Pronto, dessa maneira. Public get double, que agora é um nota 1, então ele retorna double, ou seja, ele retorna um ponto, ele retorna um ponto flutuante, get nota 1. Não tem passagem de parâmetro, ele retorna this ponto nota 1, ok? Em seguida, public void set nota 1 e a passagem de parâmetro nota 1. A mesma coisa, tá bom? This nota 1. Perdão, não retorna. Apenas o que a gente vai fazer? Atribuir nota 2, tá bom? Nota 1. Public. Aí, double get nota 2. Recebe um parâmetro, nada. Aí retorna quem? This ponto nota 2. Então o que acontece? Agora o último. Sem retorno, set nota 2. E aí com parâmetro double nota 2. This ponto nota 2 recebe nota 2, tá bom? Vou atribuir. Agora, pronto. Encerramos. A gente de certa forma devolveu a estrutura básica. Antes de chamar o toString, a gente vai fazer um método para calcular a média, tá bom? Se, vejam bem, se fosse receber várias notas de forma dinâmica, como se fosse um atributo repetido várias e várias vezes, aí eu teria que mudar o método, tá bom? E ele é sem retorno, ele é como public void sem retorno, tá bom? Calcular média, não tem parâmetro, ele apenas vai receber já automático, ou seja, quem this.média, aquela variável que não vai ser utilizada, ela é somente para ela receber quem? Eu posso usar o this, ou a gente tem uma forma de acessar, não tem? Get nota 1 mais get nota 2. E simplesmente dividir por 2. Pronto. Fizemos o método calcular a média. Agora vamos colocar um método em que toda classe existe, que é o toString. Quando eu faço isso, toString, ou eu posso simplesmente dizer toString, né? E definir aqui como public, tudo bem. Só que vejam que ele está reclamando. Ué, mas você não disse que quando você cria um método... perdão, faltou o retorno. Deixa eu só botar a voz. Beleza. Por que ele está reclamando? Porque o método, ele deve ser... Ele não é compatível, porque assim... Aqui não tem. É uma palavrinha reservada que é o que? Implements. E esse implements que aqui tem toda interface que tiver esse implements, você tem que colocar os métodos que essa interface tem, ou os próprios métodos, ou o que você está herdando. Toda classe Java, ela já vem com o método toString. Então eu não consigo sobrescrever, a não ser que eu chame de outro nome. Eu chamo de outro nome, eu consigo. Mas se eu estou tentando criar um método já existente e que ele já é definido, eu não consigo, tá bom? Então, como ele deve ser string, tá bom? String. A recomendação aqui está incomodando.
string, tá bom? Vejam que ele já até apareceu aqui só o string mesmo. Aí ele tem retorno. Só que antes disso, a gente vai colocar uma palavrinha chave, override. E o que significa isso? Override, ou seja, qualquer método, eu já falei, justamente, interface. Toda interface que tiver recebendo um método de outro local, eu tenho que colocar, implementar um método. Se eu colocar simplesmente assim, vai funcionar? Vai. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai sobrescrever esse método, tá bom? Então a gente vai colocar string para formatar, ponto, format, quem? O nome, tá bom? Nome. Lembra do C que a gente definia S? S é para string. Nota 1. Porcento 2 F, tá bom? Nota 2. A mesma maneira, ou seja, praticamente aqui a mesma coisa do C, tá bom? 2.f barra aqui, média, e em seguida aqui, porcento 2f, tá bom? E em seguida a gente vai colocar os argumentos, tá bom? Tanto que a diferença do Java para o C é que o interessante, ele tem, né, as passagens de parâmetro e ele meio que te recomenda o que você deve passar, o tipo de formato e os argumentos, ou seja, quem são as variáveis. Então, this.nome, this.nota 1, eu posso fazer dessa maneira, assim como eu posso também chamar o get. Estou fazendo justamente para vocês verem que pode ser uma das duas, tá bom? Então, vírgula, this, ponto, nota 2 e em seguida quem? Calcular a média. Pronto, simples assim. Então, se a gente perceber, tá reclamando de uma coisinha, deixa eu só ver o que é. Ah, tá. Sei que eu tenho que importar alguma coisa, eu acho que não. Ah, perdão, eu não preciso calcular a média, porque só a não ser que ele retornasse quem? O próprio double, né? Se ele fosse um double, até eu cometi esse erro, perdão. Se eu retornasse double, retorno isso, né? Aí estaria certo. Porém, é void. Então, eu não posso chamar o método aqui. Eu peço perdão. Escrevam e coloquem média. Pronto? Então, o vídeo é esse, tá bom? Eu sei que ficou um pouco longo. Poderíamos fazer daquela maneira rápida que eu comentei, de implementar os métodos, get, set, o próprio toString, o construtor, mas fica ao critério de vocês, tá bom? Então se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e sejam devs, tá bom? E deixem um joinha para fortalecer, tá bom? Até a próxima!